Estava olhando aqui que a primeira ideia de fazer o Dia das Mães, decretar o segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães, foi em 1914, né? E no Brasil, né? Então as entidades religiosas se espalharam por todo o mundo, o país. Em 3 de maio de 1919, a reunião que foi feita a reunião, uma escritora, Júlia Lopes de Almeida, abrindo a sessão, disse que mães de todo o Brasil, mães de todo o mundo, mães do mundo inteiro, né, que fosse homenageada no segundo domingo de maio, quer dizer. Então, conta-se a história de uma figueira, né, muito grande, existente, aproximadamente nas proximidades do Ipiranga, em São Paulo, uma vetusta figueira conhecida por nome de Árvore da Lágrima, de onde lhe teria vindo esse sugestivo nome. A história é singela e comovente. Uma mãe, né, vou resumir para não ficar muito longo o vídeo, ela, à sombra dessa copada figueira, despedia-se dos seus rapazes que, tomando a estrada de rodagem de Santos, partiram para o Rio, para a Europa, a fim de se dedicar a estudo, e à sombra da hospitaleira também testemunhou os últimos abraços derradeiros a Deus, trocados entre os moços que partiam para a guerra do Paraguai e os irmãos, pais, noivos que ficavam, né? E a saudade, né? Porque eu, resumindo assim essa história, que a saudade é triste, né? Eu posso dizer que a saudade dói mais do que a dor do parto, porque a dor do parto a gente sabe que ali passa. E muitas vezes a saudade é longa, né? E às vezes infinita. Porque as mães que perdem os filhos também, né? Então a gente perde a mãe, como eu perdi minha mãe de uma maneira muito drástica, né? Assassinada por bandidos. Então, nessa figueira, a mãe do rapaz que foi para a guerra, ela tinha esperança do filho retornar. E ela ficava todos os dias ali, naquele frio, sentada ali, esperando a notícia ou o retorno do filho. Até que uma noite fria, ela não retornou. Aí as pessoas que ali passavam, né, achou falta e viu aquela senhora ali sentada e aquela senhora velhinha não cansava de orar pelo filho e na esperança dele retornar, mas o rapaz não voltava. À noite, era mês de junho, desceu fria e na manhã seguinte os passantes encontraram junto à figueira um corpo exânime. Era a mãe do soldado que não voltara. E já falamos do amor materno, né? Então a mãe, é triste a história, né, desta mãe que esperava o filho. Eu sei o quanto é duro. Essa mãe, ela não esperava, ela esperava o filho embaixo de uma figueira. Eu quase todos os dias, olho pela passarela esperando o meu filho, que saiu de casa para morar com uma moça e não voltou. E ele está encarcerado há 14 anos. E ele está para sair. E agora veio a enfermidade, né? E veio uma ideia na minha cabeça. Depois de tantos anos de espera, todo dia limpando o quarto dele, o outro saiu, foi morar com a mulher, com a mulher dele. Então, a mãe, ela não perde a esperança. E quando o filho está vivo, todos os dias a gente espera. Não esperamos nada de filho,
A gente não cria os filhos esperando que ele vai ficar rico, que ele vai dar dinheiro, que ele vai dar isso, dar aquilo, não. Porque muitas vezes um presente dado simplesmente não tem o significado de um abraço de um filho ou de um elogio, né? Então, às vezes a gente, na simplicidade de ser mãe, ou de ser mulher, ou de ser a gente mesma, a gente não percebe às vezes os nossos erros, né? A gente percebe que ama os filhos. Então, como essa mãe que ficava ali esperando, né? Então, eu tive a ideia e Deus está preparando tudo que eu precisava. Então, talvez o meu filho pense assim, minha mãe não liga, só manda carta. A mãe, nas palavras da carta, tem todo o amor de uma mãe. Porque às vezes a gente não tem como fazer mais do que uma simples palavra. E tem a história do filho pródigo também. Eu tinha 12 anos quando a mãe da Dona Isa, a Dona Santa, me contou essa história. E eu gostava muito de ouvir as histórias bíblicas. Conta-se a história do filho pródigo, que ele pegou tudo e foi embora de casa, né, achando que ele ia ser feliz na vida dele, né? E ele se enganou. Ele foi se prostituir, ele gastou toda a herança com as prostitutas e depois ele percebeu que na casa do pai dele até os empregados comiam melhor do que ele. Então, nessa época, eu tinha de 11 para 12 ou 13 anos, eu não me lembro bem a idade que eu tinha, e eu senti uma tristeza profunda naquele tempo, quando ela me contou essa história. Porque eu trabalhava pensando em ajudar a minha mãe e meu pai. E o pouco que eu ganhava, eu ajudava eles. Mas não era o suficiente. Então, talvez a minha mãe, quando eu vim ver ela no caixão, fazia 8 anos que eu não via ela. Não porque eu quis, mas porque me enganaram. Enganaram a mim e a minha mãe, falando que não sabia onde me encontrar. E eu não sabia onde encontrar a minha família biológica. Eu já era separada, tinha meus 3 filhos e eles mudaram de Rio Claro e eu não sabia onde eles moravam. E quando ela morreu, acharam eu. A única coisa que eu pude fazer para ela foi o enterro dela. Então, eu penso assim, que mãe carrega 9 meses o filho na barriga. E quando eu vejo uma mãe que abandona o seu filho no lixo, né? E eu fico pensando, meu Deus, eu ia para o meu trabalho às 5 horas da manhã, pensando assim, amanhã vai ser um dia melhor, amanhã vai ser melhor. Então, eu pensava que o dia seguinte ia ser melhor e eu ia poder comprar brinquedos e as coisas que os meus filhos precisavam. Mas quando eu percebi que o dia tinha melhorado, meus filhos já são homens. Mas o amor de mãe não muda. Então, quando eu vejo que uma pessoa abandona o filho no lixo, e eu penso, e muitas das vezes fala, eu não pude criar. Eu também não podia. Eu já estive na rua com meus 3 filhos, segurando a mão de 2 e um no colo, sem ter onde dormir quando me tiraram a primeira casa que eu tive. Quando o pai dos meus filhos arrumou outra mulher, né, e me deixou com os 3 pequenos, porque o menor era deficiente, ele achou que ele não tinha capacidade, mas ele tinha. Só que ele era novo ainda, não sabia o que estava fazendo, bom, deixa para lá. Então, o Dia das Mães, para mim, é todos os dias. Hoje eu não posso dar nada para minha mãe, nem uma flor, nem nada, mas hoje ela sabe os meus motivos, porque ela se encontra ao lado de Deus, tenho certeza. E o que eu queria desejar para todas as mães e para todos os filhos,
que mãe não é só dia segundo domingo de maio. Mãe é todos os dias. Mãe é a fonte de vida, é a mãe que dá a vida aos filhos, carrega na barriga os 9 meses. Por mais uma vez eu conversei com uma filha de uma ex-prostituta que ela me pediu para conversar com a filha dela. E quando eu falei para ela, sua mãe foi o que foi, mas ela não te abandonou. Ela te carregava 24 horas para cima e para baixo, mas ela criou você e seu irmão. E ela entendeu. E isso para mim é um grande presente que eu tive na minha vida. Porque eu acho que os filhos nunca devem ter vergonha da sua origem, nem da origem dos seus pais, né? Eu nunca tive vergonha do meu pai, da minha mãe. E não tenho. Eu tenho vergonha, sim, da pessoa que tem vida e fala que não consegue. Tem vida e fala que não pode. Não importa quem você seja, carregue o seu filho, a sua filha, né, nos braços, porque mais tarde, se ele tiver vergonha, não tem problema, você fez a sua parte. Uma vez, uns dias aí, uma pessoa falou para mim assim, mas você fala de tanto sofrimento, mas você não tem ruga, não tem isso, não tem aquilo, porque eu faço o que Deus coloca ao meu alcance para fazer. Como eu vou falar agora para o meu filho, né, que não vou falar o motivo, a mãe não pode roubar para te dar uma vida melhor. Quem tem que fazer a sua vida melhor é você mesmo. Quem tem que lutar para ser melhor é o filho que cresce e vira adulto. Se a mãe e o pai não teve a capacidade de ser rico, não teve a ideia de evoluir na vida, faça você a sua parte. Mas não critique sua mãe, né, porque não fez ou porque deixou de fazer. Faça você pelos seus filhos. Um dia eu vi num programa da Cristina Rocha, né, até a Cristina chamou a atenção da moça e falou assim, eu não podia criar, eu doei os meus filhos. Eu acho que filho não é gato nem cachorro para doar. Então, se Deus deu, é porque algum motivo ele tem. Uma pessoa falou para mim assim, doa os seus 2 filhos mais velhos, o mais novo, e fica só com o mais velho. Porque o mais novo era deficiente, o do meio chorava, e o mais velho era melhorzinho, mas tinha bronquite. Então, eu falei assim, meus filhos não é gato nem cachorro para doar. E justamente o filho mais novo, que todo mundo achava que dava mais trabalho, é o filho que cuida de mim hoje aqui perto. É o filho que está mais próximo de mim. E os outros estão lutando para melhorar suas vidas. E um vai vir e eu vou fazer de tudo para recuperar os meus 2 filhos mais velhos. Mas a gente só recupera quem quer ser recuperado. Quem pede ajuda. Quem fala, mãe, eu errei, me ajuda. Esse a gente sabe que pode contar. Mas uma mãe não pode ajudar um filho que abandona ela, que não quer saber, né? Então, o Dia das Mães é todos os dias. Não adianta um filho vir na casa da gente e trazer um presente. Adianta a presença do filho. E não precisa, se não puder vir, não precisa vir, mas que fale, eu tenho minha mãe, eu amo minha mãe. Como eu amo Nossa Senhora, mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a Nosso Senhor Jesus Cristo. Peço desculpa se eu não sei expressar melhor, mas o que eu tenho para falar do Dia das Mães é esse. Não adianta nada eu reunir os filhos, tirar uma foto, colocar na internet e falar assim, esta é a minha família. A minha família são os filhos que a gente coloca no mundo, que a gente cria, que a gente dá amor do jeito da gente, né? Então a gente nunca deve falar que não pode fazer,
Às vezes o meu filho pede uma coisa que eu não posso no momento. Aí eu escrevo para ele e falo: mãe, não tenho de onde tirar, não posso fazer. E ele entende, porque ele sabe o que ele fez e sabe o que eu fiz por ele. Então, é como eu estava falando, que muitas mães abandonam seus filhos e muitos filhos abandonam suas mães. E como o filho pródigo retornou à sua casa e o seu pai o reconheceu de longe, porque o amor dele era tão puro, tão grande, que ele reconhecia o filho, mesmo no pensamento, antes dele ver o filho chegar nessa parábola da Bíblia, né, fala que de longe ele reconheceu o filho e o acolheu. E o outro filho se revoltou com isso, porque falou: eu trabalho, eu faço tudo e para mim ninguém fez festa, né? Mas o pai respondeu: esse estava perdido e ele retornou. Então é a mesma coisa aqui. O meu filho que está aqui, ele entende e ajuda. Tudo que ele pode fazer por mim, para mim fazer por outro, ele faz. Então é porque desde criança eu falava para ele assim: o importante é nós 4 estarmos aqui comendo no dia de Natal uma torta de sardinha. E quando eu colocava a torta na mesa, eles ficavam felizes. Sempre tem um que não reconhece nada, mas esse um a gente ora para ele, né? E hoje ainda é assim. Meu filho aprendeu, quando esse que está aqui perto de mim, o outro também, quando ele vinha aqui, né? Quando ele era casado com outra mulher, ele trazia o café da manhã e a gente sentava e tomava o café. E o que está aqui perto de mim, ele compra lá as coisinhas dele, quando ele recebe, fala: mãe, vem aqui tomar café com nós. E aí me emociona, porque o que eu queria fazer para eles, ele faz hoje. Então, o Dia das Mães para mim é todos os dias. Eu desejo que todas as mães que virem esse vídeo, que batem nos seus filhos, que abandonam os seus filhos, pense que amanhã você vai envelhecer e você vai precisar de um deles. Se você tiver 10 filhos, conte com um. Se você tiver 2, conte com um. Se você tiver 3, conte com um. Mas tente recuperar aquele que está perdido. Se você não tiver dinheiro, dobre o seu joelho, que Deus tem tudo o que a gente não tem. Deus tem amor, Deus tem bondade, Deus tem misericórdia. Então, muitas vezes eu sou criticada, humilhada, porque eu não tenho o dinheiro para dar. Mas o que eu posso, eu faço. E não importa que o meu joelho tenha outro AVC igual teve, mas eu não me canso de dobrar o meu joelho e pedir a Deus, porque eu sei que Deus está cuidando dos meus filhos e de todos os netos. E os netos que não veio ver a avó ainda, né? A vovó, quero que vocês saibam que eu oro por vocês todos os dias, até o fim dos meus dias.